Olá amigos, estamos com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, hoje tendo a satisfação de receber André Siqueira, que é conselheiro superior da FEB, é também coordenador do estudo aprofundado do Espiritismo na Casa de Ismael, evangelizador, palestrante. André, uma satisfação enorme recebê-lo aqui. Sempre uma alegria estarmos juntos, Geraldo. Gostaríamos de conversar contigo, André, sobre a questão da filosofia espírita. O Espiritismo é tido como uma doutrina de 3 aspectos, é ao mesmo tempo religião, filosofia e ciência. Esses conceitos juntos parecem um tanto quanto complicados. Como é que a gente pode entender isso? Talvez, Geraldo, a grande novidade que o Espiritismo tenha nos trazido, do ponto de vista do pensamento humano, foi nos deslocar, mais uma vez, do nosso referencial comum. Porque, até então, nós nos considerávamos cidadãos da Terra. Depois de algum tempo, nós nos situamos como cidadãos do nosso sistema solar. O Espiritismo veio nos mostrar de que nós somos cidadãos do universo. Uma visão bem mais ampla. Uma visão bem mais ampla. Viemos das estruturas íntimas da natureza. Desde o princípio espiritual, aquele elemento primitivo de inteligência que se une à matéria, que recebe dela os rudimentos das noções da lei, que desenvolve a consciência e aí parte para um novo caminho com a noção do livre-arbítrio para desenvolver-se plenamente. Nessa situação de um espírito em desenvolvimento de sua cidadania universal, nós estamos num caminho muito curioso, que é o caminho da religação às estruturas fundamentais do universo. E esta é a nova noção que o Espiritismo nos dá do que seja a religião. O perfeito entrosamento do indivíduo com as leis que regem o universo inteiro. E para que este projeto se consolide, ele faria uso de 2 instrumentos didáticos de reflexão. A filosofia, como um instrumento que permite ao indivíduo relacionar a sua subjetividade com a sua consciência. Então ele reflexiona sobre o pensamento, ele analisa as estruturas dos seus pensamentos lógicos, ele vê as suas relações com suas próprias ideias, com seus sentimentos, e no plano objetivo, o campo da ciência. Então, para que a gente possa abranger esses aspectos, a reintegração do indivíduo com a natureza, a religião, a relação do indivíduo com o seu próprio pensamento, com suas imaginações, com seus sentimentos no campo da filosofia, e as realizações dele no plano objetivo, compreendendo e explicando as leis que regem a natureza como um todo, o projeto de desenvolvimento científico. Então, não poderia ser diferente. O Espiritismo é, sim, uma doutrina que, para desenvolver o seu plano didático, precisa alcançar a religião como plano superior da vida, a filosofia e a ciência como instrumentos de desdobramento de sua subjetividade e da objetividade que tem com relação com o universo. A concepção histórica da religião não é um fator limitante ao desenvolvimento do ser humano na sua integralidade, digamos assim? Quer nos parecer que a religiosidade, esse sentido primitivo de integração com a natureza, é o impulso mais primitivo do ser humano. E um impulso primitivo porque, tão logo o indivíduo é capaz, na forma humana, de se perceber como parte do universo, ele começa oferecendo ao universo que está em torno dele a sua própria volição, a sua própria vontade. Então, manifesta-se inicialmente o que nós chamamos de animismo, a doutrina de que as coisas têm alma, o que é muito natural porque quando o homem se percebe com vontade, ele passa a acreditar que o universo em torno dele tem vontade. E essa vontade que ele tem, que a expressar-se externamente nas manifestações que ele observa,
o leva primeiramente a temer o mundo em que está. E sem ter os instrumentos necessários de explicação, ele vai integrar-se com isso de uma maneira mágica. Aí entra a mitologia. Aí entra todo o processo mitológico. Por quê? De onde vem a história da mitologia? Desde que nós, durante o processo da chamada Revolução Agrícola, nós começamos a perceber que o universo ele tem padrões de comportamento. O Sol nasce e se põe. Ao longo do ano, ele se move no horizonte em diferentes pontos, alcança um limite é o solstício de verão, retorna, alcança outro ponto e é o solstício de inverno. Nesse período, os anos vão se sucedendo diferente, as árvores, as plantas nascem e crescem de acordo com a posição do Sol. Então, na medida em que os homens observavam as coisas, se deram conta de que a natureza obedecia a regras, obedecia a padrões. E para explicar isso, para criar a cultura que explicava isso, eles começaram a contar histórias. E contavam histórias extraordinárias. Recordo de uma história belíssima contada pelo Dr. Joseph Campbell, um estudioso da mitologia humana, em que ele conta que numa tribo norte-americana, eles narram a origem da agricultura de uma maneira belíssima. Havia um índio que ele, todos os dias, encontrava um deus solar, que era um deus que tinha sobre a cabeça muitas luzes. E esse Deus todos os dias encontrava com ele e lhe narrava certas coisas, lhe dava certas noções sobre como a natureza funcionava. E um belo dia ele marcou com o menino, quando ele achou que o menino já tinha maturidade, para que eles travassem uma luta. E disse ao menino: em nossa luta, você lutará comigo durante algum tempo, e você me matará. E quando eu estiver morto, você me enterrará na terra. E durante 1 ano, você velará pelo meu túmulo todos os dias. E eles então, no dia aprazado, lutam. O índio mata o Deus, ele enterra o Deus e durante 1 ano ele cuida do Deus. Todos os dias ele cuida dele até que ao fim de 1 ano o Deus surge novamente na terra na forma do milho. Olha que coisa interessante. Então essas relações que levaram o homem a fazer primeiro essas explicações e a depois a introduzir no mito regras de comportamento da comunidade. Eram as formas rudimentares da mitologia. Isso era um processo educacional, André? Acreditamos que sim, Geraldo, porque o principal papel do mito era esse. Era o de transmitir comportamentos comunitários, fazer com que a comunidade ela obedecesse a regras da relação do indivíduo com a natureza e da relação do indivíduo com ele mesmo. E é aí que a religião vai começar a desempenhar um papel interessante. Porque na medida em que os mitos iam se desenvolvendo, começaram a aparecer mitos heróicos. Esses mitos eles têm uma característica especial porque eles são mitos de aventura. Tem um indivíduo normal que vive o seu dia a dia comum, que num belo dia se descobre como alguém especial, que precisa passar por um processo sucessivo de enfrentamentos, de dificuldades, de desafios para completar a amplitude de seu poder, de suas responsabilidades. E depois que ele passa por esse conjunto sucessivos de eventos, ele se descobre mais do que o que ele era e se percebe filho do Deus, cidadão do universo, indivíduo que está colocado com aquilo. Isso instintivamente, como é que é? Aparentemente, quando nós analisamos as estruturas dos mitos nas culturas antigas, demonstra-se o profundo papel da espiritualidade nas relações com os homens. O professor Herculano Pires, quando analisa o desenvolvimento antropológico do espiritismo, numa obra notável chamada O Espírito e o Tempo, dedica-se a analisar este período, como ele chama, o período do mediunismo, em que as relações entre os homens e os espíritos possibilitavam
a troca desses entendimentos. E era uma coisa natural. Muito natural, porque os espíritos, eles sempre estiveram em torno de nós. Não é novidade do espiritismo a relação com o mundo espiritual. Mas naquela época, os espíritos traziam conhecimento codificado e muitos destes mitos passaram a ser narrativas desses conhecimentos que os espíritos nos traziam. Que já é uma forma de os espíritos estarem preparando os homens da época para um cultivo de algo além da própria matéria, já como seres imortais. Certeza. Até porque a relação com a imaterialidade é de muito tempo atrás. Nas tribos mais primitivas, nós encontramos os conceitos das manifestações mediúnicas. Nós identificamos as estruturas de desenvolvimento das pessoas. Veja você que o diretor do Museu Antropológico de Paris, em 1968, o Dr. Raymond Lantier, ele, ao analisar a vida primitiva no Paleolítico Superior, que é aquela fase muito primitiva da civilização humana, ele se depara com alguns episódios interessantes. Porque as práticas fúnebres àquela época eram para ele muito estranhas, porque muitos dos mortos eram enterrados amarrados às suas tumbas. Muitos deles tinham, o acesso à tumba era muito difícil, eram colocadas pedras, eles eram enterrados de face para baixo. E o Dr. Raymond Lantier, ele faz uma observação nesse seu livro que é muito curiosa. Vamos guardar essa observação, André, para depois do nosso intervalo. Nós estamos acompanhando aqui, não apresentamos assim, mas André é professor e a gente sente isso na didática da sua fala e nós vamos aprender muito nesse programa. Permaneça conosco, estaremos de volta daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com André Siqueira. André, você citava o Dr. Lantier numa obra importante para nós? Na obra A Vida no Paleolítico Superior, o Dr. Lantier analisa o porquê dessas práticas fúnebres do homem nesse período, de amarrar os seus mortos no túmulo, de prendê-los, de colocar uma dificuldade imensa para que eles saíssem do túmulo. E ele faz então essa pergunta: será que este homem, ao sonhar, tinha medo que os mortos voltassem? O doutor Ernesto Bolzano, quando analisa essa temática, ele diz que os homens primitivos, eles não tinham medo que os homens voltassem. Eles conviviam com os mortos através das primeiras manifestações mediúnicas que são encontradas ainda na atualidade. No Alto do Xingu, por exemplo, quando os primeiros repórteres se adentraram lá e foram fazer pesquisas sobre a chamada pagelança, a grande festa que acontece, um cacique, em torno de um diálogo com um pajé, tentavam explicar a festa da pagelança. E olha o que eles diziam: os homens se reúnem dentro da casa, as mulheres preparam comidas porque os homens passarão 2 ou 3 dias dentro daquela casa. E quando chega no calar da noite, os homens então cantam e de repente o pajé começa a fumar sem cachimbo, porque começam a lhe sair fumaça pelos ouvidos, pela boca e pelo nariz. Hoje nós sabemos tratar-se do ectoplasma. Daquela nuvem imensa que criava-se dentro da taba, os antigos saíam de dentro da nuvem, materializavam-se. E eles sentavam com os homens, conversavam com eles, lhes ofereciam narrativas, orientações, comiam com eles e depois retornavam ao mundo espiritual. Quando nós comparamos essas narrativas com o que acontece nas reuniões mediúnicas de materialização, estamos diante de um fato de convivência espontânea dos homens com os espíritos, nas quais veiculava-se os primeiros sentidos da imortalidade da alma, nas quais se vinculavam as primeiras lições de orientações éticas para aqueles que ainda estavam no dia a dia. E assim os mitos se desenvolviam como instrumentos educativos para os homens.
E, na verdade, é chamado de mitos, mas verdades, não? Verdades codificadas, não. Porque hoje a gente tem o Espiritismo, inclusive, como uma doutrina que consolida esses diversos princípios naturais, não, André? Com toda certeza, até porque quando o Espiritismo trata desse assunto, ele o faz de uma perspectiva nova. E por que uma perspectiva nova? É muito comum as pessoas disserem assim, por que o Espiritismo inventou uma nova ciência, uma nova filosofia, uma nova religião, o que não é verdade. O Espiritismo, ele pegou os elementos da ciência, os elementos da filosofia, os elementos da religião e ampliou a dimensão. Porque enquanto a filosofia e a ciência tradicionalmente consideravam os aspectos materiais, ouviam os aspectos espirituais de um ponto de vista abstrato e subjetivo, o Espiritismo veio mostrar que o espírito é uma força do universo, que é um elemento crucial dentro deste processo. E a partir daí, a abordagem que faz é uma abordagem nova, porque introduz o espírito na ciência, introduz o espírito na filosofia e ressignifica o conceito de religião a partir das análises que faz em torno desses assuntos. Mas a gente pode dizer que há uma ciência espírita, uma religião espírita e uma filosofia espírita? Do ponto de vista metodológico, a abordagem espírita, ela se mantém diferenciada da abordagem convencional por levar em consideração o elemento espiritual. Se nós tomarmos, por exemplo, a definição que o professor Rivaio, conhecido como Allan Kardec, deu a respeito da ciência espírita, nós veremos que ele diz que o espiritismo é uma ciência que tem por objeto o estudo do espírito, da sua natureza, da sua origem, da sua destinação e de suas relações com o mundo corporal. Então vemos que, com esta definição, Kardec situa o espiritismo como uma ciência que não difere das abordagens científicas convencionais, mas que toma agora um objeto específico. E é em seu objeto que a ciência espírita se define. É no objeto que a filosofia espírita se define. Então nós não temos uma filosofia nova, nós temos um novo objeto filosófico. Nós não temos uma ciência nova, nós temos um novo objeto científico. E os impactos disso para a religião, estes sim são ampliados. Porque rompe um acordo que existia de que a religião cuidava dos aspectos espirituais, enquanto a ciência cuidava dos aspectos materiais. Com o espiritismo, ciência e religião tocam-se ao analisar as questões espirituais e tocam-se ao analisarem-se as questões materiais, porque a análise das leis científicas passa a ser agora uma análise da justiça das leis divinas ou naturais, que regem tanto o mundo físico quanto o mundo material. Ao considerar o objeto, o elemento espiritual, muda tudo no que diz respeito a uma abordagem materialista. Muda. E muda, Geraldo, muito profundamente. Veja que quando Allan Kardec apresentou ao mundo o Livro dos Espíritos, esta obra extraordinária em que, a partir de 1857, ele discute os fundamentos de uma filosofia espírita, apesar de ser um homem extremamente didático, Allan Kardec era muito criterioso. Ele dividiu a obra em 4 partes, que estão descritas como das causas primárias, a primeira parte, da vida espiritual ou do mundo espiritual, a segunda parte, das leis morais, a terceira parte, das esperanças e consolações, as 4 partes. Mas quando nós olhamos esta estrutura, do ponto de vista de uma obra filosófica, embora não seja sistemática, isto é, o Espiritismo não pretende construir um sistema filosófico, como era a prática dos antigos pensadores, isto é, criar um sistema que explicasse todas as coisas. O
O Espiritismo não se propõe a isso. Kardec enfatiza isso. O Espiritismo não possui aspectos sistemáticos, embora fale de um estudo sistematizado. Então ele abre mão das chamadas sistemas completos para oferecer metodologicamente uma abordagem com isso. Mas o que ele faz? A primeira parte, ele descreve o que nós chamamos em filosofia de uma ontologia, isto é, um estudo das coisas que existem, dos entes. E ele apresenta que, na concepção espírita, Deus, que é causa primária, não é mais o motor primário que criou as coisas e desapareceu, mas é o sustentáculo do universo inteiro, que mantém as leis funcionando, nos quais tudo está imerso e através do qual todas as coisas funcionam. Temos dois elementos fundamentais, o espírito e a matéria. A partir desse trinômio, ele desenvolve todos os elementos que existem. Trinômio, Deus, Espírito e matéria. E é um aspecto importante para a gente salientar com isso, porque o Espírito ao qual ele se refere como um elemento primário é o princípio espiritual, não ainda o Espírito desenvolvido em toda a sua plenitude e consciência, assunto que Allan Kardec irá tratar apenas na segunda parte do Livro dos Espíritos. Então ele fala do princípio espiritual, o princípio inteligente do universo e o princípio da substância do universo que nós conhecemos como matéria. E vamos ver que na questão 27 desta obra, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se espírito e matéria são os dois elementos gerais do universo. Os espíritos respondem, não, são três, Deus, Criador, causa primária de todas as coisas, dos quais decorrem o espírito e a matéria. Mas, como no século XVIII, a noção de matéria era a noção da substância compacta e os espíritos sabiam que este não era o verdadeiro conceito de matéria, eles alertam e dizem assim, entretanto, a matéria propriamente dita que vocês estão acostumados a lidar, há um outro elemento mais sutil que nós denominaremos, por falta de uma terminologia mais adequada, de fluido cósmico universal, que é rigorosamente a matéria primária, aquele que é a causa fundamental de todas as substâncias e que hoje nós entenderíamos como o campo de forças que define o que é a matéria propriamente dito, assim como do lado espiritual, o princípio espiritual é o conjunto de elementos que permitirá as manifestações do espírito individualizado. A gente vê aí, André, uma visão fundamentada em René Descartes, não é? Um método cartesiano, de uma visão dualista. Como tudo se originou, afinal de contas? Nós já tivemos desde o início essa divisão em duas partes, ou Deus cria se utilizando de um elemento único? Como é que é isso? Eu gostaria que você respondesse logo após o nosso intervalo. A gente volta daqui a pouco. Continue conosco aqui no programa Livros que Iluminam na FEB TV. Estamos conversando com André Siqueira. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com André Siqueira sobre filosofia. André, é muito assunto, é muita coisa, é tão profunda essa questão da filosofia. A gente pode dizer que existe uma filosofia espírita propriamente? Geraldo, é muito curioso que Allan Kardec, quando destaca o sentido filosófico do espiritismo, ele diz assim, em grande erro incorrem aqueles que acreditam que a força do espiritismo está nas manifestações mediúnicas que ele explica. Não. A força do espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Por quê? Ao introduzir este objeto de estudo na filosofia, que é o espírito, o espiritismo reconfigura. Por quê? Muda tudo. Muda completamente. Mesmo quando nós temos a divisão cartesiana proposta por René Descartes
no século XVII, de que o mundo seria constituído por espírito e matéria, Descartes o faz com um certo receio. Por quê? Galileu havia sido recentemente condenado à fogueira porque pretendia explicar o universo com base nas leis materiais. Descartes, em suas reflexões, ele havia percebido e demonstra o seu temor em torno desse assunto e faz uma proposta interessante. Dentro da ontologia cartesiana, a teoria das coisas que existe em Descartes, ele diz que o espírito é um elemento que nada tem em contato com o mundo material. E que o mundo material é regido por essas leis, mas que o mundo espiritual é regido por aquilo que a religião estabelecia. E como o homem era o único elemento em que espírito e matéria se vinculavam, no homem se reuniu a ciência e a religião para explicar com aquilo. A religião, a igreja de então, disse assim, ótimo, eu topo essa vinculação. Todo poder, né? Todo poder fica estabelecido por isso. Allan Kardec corrige esse erro histórico. É muito curioso quando nós olhamos o francês que faz a ruptura entre a espiritualidade e a materialidade, recebe novamente na França, agora na palavra de Allan Kardec, a reunificação desse conceito. Porque Kardec diz que não é verdade. O espírito, ele não é um elemento sobrenatural. Ele não é um elemento que está fora da natureza, pelo contrário, ele é um elemento natural. Ele faz parte de todo o processo da natureza e que deve ser observado deste ponto de vista. Então agora nós temos uma inovação curiosa. Nós não observaremos mais os fenômenos da natureza explicando as suas causas nos princípios mecânicos da interação entre as substâncias. Mas precisaremos observar agora a interferência deste elemento, o princípio inteligente que está reunido em torno desse conceito. E o Espiritismo estuda isso? Essencialmente, quando Kardec define que o objeto de estudo da ciência espírita é este espírito, a sua origem, a sua destinação e as suas relações com o mundo espírito, com o mundo material, ele abre então essa perspectiva para que a gente possa observá-la muito amplamente e muito acertadamente em torno disso. André, você apresentava essa visão dos espíritos numa configuração tenária, se a gente pode dizer assim, Deus, espírito, matéria. Você poderia desenvolver um pouquinho mais isso? Claro que sim. Como mencionávamos na teoria das coisas que existem, Kardec coloca Deus como a causa primária. É importante destacar que não é a causa primeira. A causa primeira é aquilo que é a causa inicial. A causa primária é aquilo que sustenta, aquilo que mantém. Veja que a causa primeira da mesinha em que estamos tocando é, na verdade, o autor, quem concebeu isso daqui. Mas a causa primária é não apenas a concepção, mas a própria estrutura que mantém, as leis, as regras. Então, há um sentido filosófico que a gente observa na tradução do Guião Ribeiro, então. Perfeito. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Perfeito. Quando ele destaca a noção de primária. E isso vai ficar muito claro quando lá na frente Allan Kardec perguntará, mas espera aí, Deus é o resultado ou o início das coisas que estão estabelecidas, tentando levantar a noção de um suposto panteísmo. Os espíritos dizem assim, olha, são diferentes, não vamos confundir a causa com o efeito. Agora vamos combinar o seguinte, nós ainda não estamos em condições de entender o que é Deus. Nós não estamos em condições de elaborar isso porque nos falta ainda um sentido. E qual é o sentido que nos falta? Esse é um ponto importante. Quando os espíritos desenvolvem esta ontologia dos três elementos, eles nos explicam que, em contato com a matéria, o princípio espiritual começa a desenvolver a apreensão das leis que regem o universo. Emerge a consciência, surge o espírito individualizado. Ora, se nós temos agora um espírito individualizado, ele começa a desenvolver um conhecimento sobre as coisas. Segunda parte do Livro dos Espíritos,
Kardec vai desenvolver, então, o que tecnicamente nós podemos chamar de uma epistemologia espírita, a teoria do conhecimento espírita. Por quê? Porque ele define que o espírito é este elemento inteligente e passa a analisar todas as circunstâncias e possibilidades de desenvolvimento do conhecimento para esta nova entidade. O nascimento, o renascimento, a desencarnação, as relações no mundo espiritual, os afetos que os espíritos voltam, como os espíritos interferem no mundo espiritual, como eles trabalham entre si, as suas percepções e sensações, a pluralidade das suas existências e culmina com os diferentes estágios deste aprendizado nos reinos mineral, vegetal e hominal. E a partir daí, depois de analisar esta... É um animal antes, não? O animal, perfeito. E ao analisar este desenvolvimento, ele passa então à análise de uma ética espírita, que é a terceira parte, em que ele analisa as leis morais e vê o impacto dessas leis nas regras de relação desse espírito consigo, com o próximo e com o universo todo. E culmina com uma noção muito curiosa de que a lei que calça esse processo inteiro é uma lei de justiça, isto é, que o homem apreende a legislação do universo, de amor, em que ele se integra a ela, e de caridade, através da qual ele pratica esses elementos no dia a dia. E de maneira surpreendente. Na quarta parte, ele vai desenvolver uma teoria das consequências. Então vai falar das esperanças e consolações que são consequências da vivência dessas leis hoje e da vivência dessas leis no mundo espiritual. E vai explicar isso de uma maneira super interessante, porque ele, ao invés de simplesmente discutir sobre esse assunto, ele dá a palavra aos espíritos que estão vivendo lá para que eles narrem as suas experiências. Como testemunho. Como testemunho dessas consequências. É admirável essa capacidade de Allan Kardec nessa organização, desse didatismo, materializando entre nós a doutrina espírita. Geraldo, eu fico fascinado, porque se nós concebermos aquela noção inicial dos instrumentos de reflexão para a gente, em que a filosofia é esse lidar com os próprios pensamentos, com as próprias representações. A ciência, essa busca das relações objetivas com a natureza. E a religião é o plano de integração do indivíduo com a sua verdadeira natureza, que é a de ser um cidadão do universo. Nós veremos na obra da Codificação Espírita Kardec situar o Livro dos Espíritos na base da filosofia, como ele introduz o espírito como um elemento natural, ele analisa em O Livro dos Médiuns as nossas relações com este elemento, rumo ao conceito religioso. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele debruça a ética de relação, o caminho através do qual nós nos reintegramos ao universo, desce novamente rumo a uma ciência, explicando as consequências dessa relação no mundo espiritual. Então ele está analisando em O Céu e o Inferno como aquelas leis criam consequências para os espíritos na sequência, e em A Gênese ele volta a tocar os aspectos científicos, mostrando como o elemento espiritual toca a origem das coisas na Gênese, a explicação dos milagres, das predições, que são os elementos de uma ciência natural, para desdobrar no capítulo sobre a nova geração, as sociedades futuras e a nova era, novos entendimentos de uma sociologia de relações entre os homens baseados no conceito de espírito. Completa uma fase filosofia, religião e ciência que se intertocam no plano geral da codificação. É uma obra extraordinária. Kardec estava muito à frente do seu tempo. É extraordinário. Até do nosso tempo. Até do nosso tempo. Que maravilha, são muitos os assuntos. André, nós vamos precisar continuar conversando sobre esse tema, porque o nosso tempo já está se encerrando, mas nós vamos fazer um outro programa para continuar falando sobre filosofia espírita e conversando com você. Só para a gente fechar, qual a importância dessa visão filosófica na nossa vida cotidiana? As pessoas, em geral, têm um conceito de que a filosofia é um elemento desnecessário. É como se em filosofia nós discutíssemos
um invertebrado gasoso, aquela coisa assim meio sem sentido. Mas todas as vezes que nós nos perguntamos o que é, nós estamos adentrando em uma pergunta filosófica. Todas as vezes que nós tentamos refletir sobre a natureza da verdade, nós estamos no plano da filosofia. Todas as vezes que nós nos preocupamos sobre a justiça da nossa conduta, sobre o que é bom, sobre o que é belo, sobre o que é certo, sobre o que é errado, nós estamos nos deparando com questões de natureza filosófica. Não é à toa que o Espiritismo, para responder às angústias de nossa vida, fundamenta-se sobre uma base filosófica. Inicia a sua reflexão colocando os elementos centrais de um conceito que culminará em nos esclarecer que o projeto do Evangelho, o projeto do Cristo, não é um projeto abstrato. Jesus, quando nos convida nas bem-aventuranças, ele concretiza o antigo mito dos heróis que se descobrem extraordinários e que vão adiante. E ele faz um convite para que nós prossigamos em uma aventura extraordinária e diz assim: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Como se nos dissessem assim: aqueles alunos que têm a consciência de sua ignorância aproveitarão melhor a lição. Que maravilha! Nós conversamos com André Siqueira, professor, palestrante, coordenador do estudo aprofundado da doutrina espírita aqui na FEB e também evangelizador, enfim, um estudioso da doutrina espírita. André, muito obrigado por sua presença e nós vamos continuar conversando sobre filosofia espírita num outro programa. Será uma alegria imensa. Obrigado por você estar conosco aqui no Livros que Iluminam na FEB TV. Convidamos você para que esteja conosco novamente numa nova edição desse programa. Muito obrigado.